Desvalidando os legendários com apenas uma história bíblica. Eu vou mostrar para vocês que não é necessário pagar para subir no monte e resolver qualquer que seja o seu problema. Eu vou usar a história da mulher samaritana, que está na Bíblia, que é um instrumento que eles usam para testificar aquele retiro espiritual. Eles falam que não é religioso, mas usam Bíblia para testificar esse retiro espiritual. Então é religioso sim. Então vamos usar uma história bíblica, e aqui não é um culto, nenhuma pregação, para desmitificar essa questão de ter que pagar R$1.880 mil e ter que se sacrificar fisicamente para poder ser curado e liberto dos seus erros lá no monte. Essa história, ela se encontra em João 4, a mulher samaritana. Mulher, creia no que digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, porque ele estava ali no momento, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que eu adore. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorar em espírito e em verdade. Em espírito, em qualquer lugar. Então, ou seja, se ela aceita a água da vida, que é Jesus, ela aceita o legado de Jesus, ela entende que Jesus realmente existiu e viveu o que viveu na terra, ela recebe a fonte de água viva, que é o Espírito Santo. E uma vez que ela tem essa fonte de água viva correndo pelo corpo dela, que não vai dar sede nunca mais para ela pode se aconselhar, pedir perdão, pedir ajuda em qualquer lugar para Deus. Não precisa ser no monte. E nem precisa ser a base de sacrifício. Por quê? Ela não foi buscar água? Jesus pediu água e eles não ficaram dialogando? Algum momento ela precisou pegar água? Não. Ela teve esforço físico? Não. Jesus tratou ela ali, naquele momento, sem ela ter que fazer esforço físico nenhum. E sem a necessidade de ter que subir monte, sem a necessidade de ter que pagar 1.800, sem a necessidade de ter que pagar 80 mil para isso. Entenderam? E quando ele fala em verdade, é porque a pessoa realmente ela está dentro do coração aflita, querendo melhorar, querendo ser uma pessoa melhor. Os erros dela já tipo, fica batendo forte, mostrando que, tipo, poxa, tô vacilando nesse aspecto, preciso melhorar com a minha esposa, com a minha família. E aí quando ela pede em espírito e em verdade, Jesus atende o pedido dela, porque Jesus é o caminho que leva a gente até Deus. Tanto que tem uma passagem falando, se você aceitar Jesus, confessar Jesus, no sentido de entender que Jesus realmente, ele teve uma passagem na terra, teve um legado na terra, ele vai te confessar você diante do Pai. Agora, se você negar, ele vai negar. Então basta você acreditar que Jesus teve esse legado. Aí a mulher respondeu, eu sei que Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vir, vai explicar tudo pra nós. Então Jesus afirmou, pois eu estou falando com você, sou eu o Messias. E ela não acreditou que ele era profeta quando ele desvendou o segredo dela, e ele desvendou o segredo dela ali numa relação pessoal entre ele e ela, por isso que ele despachou os discípulos pra longe para que ela não fosse exposta. Então, uma vez que ela acreditou, as coisas aconteceram e a vida dela mudou. Então só basta acreditar que Jesus teve um legado na terra, que você tem a fonte de água viva correndo dentro de você, que é o Espírito Santo, e você pode conversar em qualquer lugar, sem pagar, sem se humilhar, entendeu? E sem sacrifício físico, que os legendários exigem. Pagamento, humilhação diante de todo mundo, porque você fica exposto o que você fez na sua família, e sacrifício físico. E aí Jesus fala, ele quer os adoradores de verdade, é esses adoradores que Deus quer. Por quê? Essa passagem aqui é em Isaías 29:13, que fala assim, esse povo ora a mim com a boca e me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passam de doutrinas e ensinamentos humanos, então, doutrinas e regras humanas, que não partiu de Deus, partiu dele, e eles só sabem repetir de cor. O que acontece no legendário? Eu abri uma turma hoje, o que eles vão fazer lá? Todos um ritual de cor, que vai repetir no outro, e vai repetir no outro, e vai repetir no outro, e vai repetir no outro. Existe verdade? Não, existe uma repetição de doutrinas e ensinamentos humanos que eles fazem de cor. E aonde que está o coração arrependido? Enfim, é isso, babado. Entenderam?